E aí, seus fascistas, como é que vocês estão? Precisando de camisetas novas? Quem sabe você não poderia conhecer a minha loja www.omnigeek.com.br. Você não precisa nem saber escrever para digitar isso no seu navegador, basta você clicar no link ali embaixo na descrição ou no comentário fixado. E nessa loja você encontra as mais lindas camisetas com estampas de anime que você já viu. Inclusive eu estou hoje vestindo uma dessas camisetas. Essa aqui é a camisa do Goku Super Saiyajin Blue. Olha só que estampa bonita, ela é tão grande que não dá nem para mostrar direito aqui no vídeo, por isso eu fiz uma selfiezinha para que vocês conseguirem ver como é que ela fica vestindo ela. Então se você achou legal, vai lá correndo comprar uma camiseta para você também, porque além dessa tem várias outras estampas maravilhosas, com certeza vai ter alguma que você vai gostar, e tem moletom também, tem muita coisa da hora. Então é isso. Fiz o meu merchanzinho básico aqui no começo do vídeo, agora sim, vamos pro tema que vocês estão esperando aí, né? Que no caso de hoje é Death Note. Mais especificamente, vamos falar um pouquinho aí sobre a nova One Shot, né? Um novo capítulo que nos mostrou um pouco do que aconteceu depois dos eventos que a gente viu na trama principal envolvendo o Kira, e inclusive depois de uma outra One Shot que já tinha saído há muito tempo atrás. Essa nova história claramente começa tendo como ponto de partida o final da One Shot anterior, onde um Shinigami tinha tentado fazer a mesma coisa que o Ryuk, de pegar um Death Note, jogar na terra e ver o circo pegar fogo, só que não deu muito certo, foi muito rápido, ele não conseguiu um resultado tão bom, então ele pegou o Death Note e entregou pro Ryuk e falou: mano, eu não sei fazer isso aqui, você que sabe, pega aí o caderno e vê se você consegue aí fazer de novo o que você tinha, mesma coisa que você tinha feito lá há uns anos com o Kira. Bom, acho que eu nem preciso dizer que tem spoilers nesse vídeo, né, porque a gente vai falar de um ponto muito específico da história, então é claro que eu vou precisar falar do que acontece na história. Mas isso aqui também não vai ser uma análise do mangá de forma geral, porque essa análise eu vou lançar lá no canal Vai Teia, que é o meu novo canal focado em animes e análises de, sei lá, qualquer coisa da cultura pop, do mundo geek, pode ser um filme da Marvel, pode ser um mangá ou um anime ou até mesmo um jogo. Enfim, o link para esse canal também vai estar ali embaixo na descrição. Se você ainda não for inscrito lá, se inscreve se você quiser conferir, né, essa análise sobre esse novo capítulo aí de Death Note, porque vai sair naquele canal, que inclusive é um canal que eu tô fazendo em parceria com o Carlos, da Voice Makers, e também com o Marcos, do canal Reaper Dub, e também Voice Makers. Enfim, dito isso, vamos pro ponto central desse vídeo, porque parece que muitas pessoas não entenderam muito bem, ou elas quiseram não entender, quiseram entender errado, e trataram o Trump como se fosse meio que o vilão dessa nova história de Death Note. Ou então, mesmo que elas não estejam vendo o Trump como o vilão, estão vendo o mangá como se tivesse sido uma crítica ao presidente dos Estados Unidos. Tipo, ah, olha só, Death Note retratou o lado maquiavélico, como o Trump é um lixo de pessoa, muito bem representado ali na história. E cara, não é nem de longe isso. O ponto é que essa nova trama de Death Note leva muito a sério o contexto político mundial da atualidade, porque quando o protagonista coloca o Caderno da Morte, né, o Death Note, em um leilão, era óbvio e previsível que a arma mais letal da história da humanidade seria sim disputado por grandes potências, por nações que sabem que ter o Death Note no seu controle, cara, é uma ferramenta política mesmo, sem precedentes. E as duas nações que conseguem entrar nessa briga são obviamente duas nações rivais que são potências econômicas, ou seja, que poderiam realmente, né, ter o dinheiro suficiente para comprar uma arma tão poderosa como essa. Então a briga para conseguir o Death Note fica polarizada entre China e Estados Unidos. Só que o que acontece? Um outro ponto muito importante, muito relevante, é que o vendedor é um japonês. Um país extremamente capitalista, muito conservador, com um viés de direita bem claro, aliado dos Estados Unidos politicamente, né, pelo menos nos períodos recentes, enquanto a China possui problemas históricos com o Japão. Inclusive teve até um vídeo com uma outra treta aí no mundo dos animes que eu trouxe aqui pro canal envolvendo o brinco do Tanjiro de Demon Slayer, que tinha justamente essa questão com a China, por causa da bandeira do Sol Nascente, que representava aí um período onde o Japão fez atrocidades com algumas regiões chinesas, o que faz com que os dois países tenham relações políticas ali muito conturbadas. Então é bem óbvio que quando você escolhe para quem você vai vender, né, o objeto que te pertence, e você tem como opções
um rival histórico e outro aliado que é rival do seu rival, você não precisa nem pensar muito para saber para quem é que você vai vender, não é? Da mesma forma, é óbvio que se as maiores nações do mundo tivessem a possibilidade de conseguir conquistar uma arma tão poderosa quanto o Death Note, eles tentariam fazer isso. E o One Shot deixa claro que o ditador chinês não é nenhum santo, nem de longe. Ele fala lá que mesmo que as outras nações concordassem em não entrar nesse leilão e não tentar comprar, ainda assim ele tentaria sim e iria atrás do Death Note. Acontece que no fim das contas os Estados Unidos vencem o leilão e aí o Donald Trump tem uma pequena interação ali com o Ryuk. Porque o que acontece? O rei dos Shinigamis lá inventou uma nova regra que impedia a venda de um Death Note e por causa disso o Trump se vê num impasse. Ele pode aceitar comprar o Death Note, só que com isso ele iria morrer, ou então ele não aceita o Death Note, não conclui a compra, mas obviamente ele não tinha como ser reembolsado, né? Porque não existe sistema de reembolso no mundo dos Shinigamis. Então ele ia perder o quadrilhão de dólares que ele pagou para obter aquele caderno. Só que o Trump obviamente se dá conta de que ele está negociando com uma entidade mística que não vai sair por aí espalhando essa informação, então ele fala, não, beleza, não vou ficar com o caderno, mas eu vou dizer para o mundo que eu comprei sim os poderes do Kira, só que eu não vou usá-los. Dessa forma, além de tudo, eu vou sair de santo, porque a gente pagou essa fortuna para conseguir tirar um poder tão perigoso das mãos das outras pessoas e não vai nem usar. É claro que, mesmo dentro da história, o Trump tinha noção de que o simples fato de ter em posse um poder tão destrutivo e devastador quanto o poder do Kira, né, você conseguir matar qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo apenas tendo conhecimento do nome e do rosto daquela pessoa, já é uma ferramenta de coação internacional, sabe, de outro nível. Não tem mais Guerra Fria. Que país que vai se meter com os Estados Unidos sabendo que os seus maiores líderes podem morrer assim, ó, quando o líder americano simplesmente decidir. E é justamente essa atitude do Trump que estão pegando para dizer, nossa, olha só como ele é o vilão, olha só como o mangá retratou o lado asqueroso dele. E aí eu fico me perguntando, quem faria diferente naquela situação? O Trump tá ali como representante de uma nação poderosíssima. A saída que ele escolheu, posto em uma situação caótica, onde ele poderia simplesmente morrer para ficar com o caderno, ou então não ficar com o caderno e perder $1 quadrilhão, foi a saída, cara, que é praticamente a única possível. Ele perde todo esse dinheiro, não fica com o caderno, mas ainda assim ele fica com o poder de usar isso a seu favor. Basicamente, ele gastou toda aquela fortuna para comprar o símbolo, né? Para poder dizer, tem o poder do Kira, mesmo que ele não tenha. Foi uma saída inteligente, mas não genial. Eu acho que qualquer um naquela situação precisaria optar por essa saída, mas não é algo que faz do personagem um vilão. O que você faria no lugar dele? Você nem entraria no leilão porque você é uma pessoa boa e então vai entregar a arma mais poderosa de destruição em massa para os seus rivais, para as potências inimigas e se colocar à mercê delas? Ou então você pegaria o caderno e daria a sua vida para manter ele dentro da sua nação e aí sim propiciar talvez genocídios utilizando aquele caderno? Sabe? Simplesmente não tinha escolha. E essa é uma interpretação tão clara e óbvia dos acontecimentos que eu não sei nem como algumas pessoas podem estar distorcendo isso para tentar, sabe, colocar só o viés político do tipo Estados Unidos são uma nação do mal que tenta controlar o mundo e o Trump é um dos grandes vilões da humanidade, então Death Note mostrou ele como o vilão que ele realmente é. Não, cara, não foi nada disso. Simplesmente, eles sim fizeram uma leitura bem coerente com o atual estado político que a gente vive. Colocaram ali a Guerra Fria entre Estados Unidos e China e o Death Note como ferramenta que poderia ser utilizado para vencer essa guerra. Porém, em momento nenhum eles mostraram que a China era boazinha e os Estados Unidos eram os vilões ou o contrário. Não. Como Death Note sempre fez, inclusive, os conceitos morais e éticos, a interpretação moral da história fica a critério do leitor. Na história original, tanto Light quanto L tinham os seus conceitos de justiça e o leitor podia se identificar com qualquer um dos dois. Por mais que com o passar do tempo, claro, o Light se transformando em um psicopata, ele fosse se transformando também em um vilão e a história fosse induzindo o leitor a vê-lo dessa forma, ainda assim, não era completamente incisiva a forma como o roteiro fazia isso. Você não era obrigado a ver o Light como o vilão. Você podia terminar a história ainda achando que ele estava certo, talvez discordando de algumas atitudes ali no meio, mas a história dava margem para que você se identificasse com o que você quisesse. E nesse one shot é a mesma coisa. Ele não apresenta os Estados Unidos como vilão ou a China como vilã, ele apresenta
da forma mais próxima da realidade que seria possível. Pelo menos eu vejo assim. As duas nações interessadas nesse poder, as duas nações utilizando seu recurso para conseguir vencer essa Guerra Fria, e os dois lados tão inescrupulosos quanto necessário para comandar duas dessas nações que são potências mundiais e que precisam lidar com conflitos internacionais e talvez até mesmo guerras. A discussão ética e moral que Death Note nos traz sempre vai estar ali. E nenhum dos personagens, nem mesmo esse novo protagonista, tem a pretensão de ser moralmente ou eticamente perfeito, sabe? Sem falhas. Não, todos eles têm os seus defeitos, têm as suas limitações, são egoístas e mesquinhos até certo ponto, mesmo quando aparentam pensar no bem maior. E é exatamente isso que a gente pode falar do Trump nessa história também, porque querendo ou não, ele também estava pensando no bem maior da sua nação, apesar de também pensar, obviamente, na própria vida, no seu bem-estar. E é isso, acho que isso resume minha opinião sobre esse ponto. Eu acho que fica bem claro que o Trump não é um vilão da história, mas se você ainda acha que sim, ele é, bom, deixa aí embaixo no comentário a sua opinião explicando por que você ainda pensa assim. E se você tem outra opinião ainda ou discorda de algum outro ponto que eu trouxe aqui, também deixa aí embaixo nos feedbacks. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de Death Note, que podem se interessar por esse tema. Confere os links ali embaixo na descrição para conferir também a minha loja e o novo canal Vai Ter, onde você deve se inscrever para conferir toda a análise desse one shot. E se inscreve também, é claro, nesse canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Além de deixar o like, eu acho que, não sei se já tinha pedido, mas deixar o like é sempre muito importante, beleza? Obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!